Você está no sertão do Pajeú, na cidade de Triunfo, Pernambuco. Localizado no topo da Serra da Baixa Verde, distante 405 quilômetros de Recife, capital do estado. Situa-se a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, sendo a cidade mais alta do estado de Pernambuco. Os primeiros habitantes da região onde viria a se formar a cidade de Triunfo foram os índios Cariri, da nação Tapuia. Seja bem-vindo ao canal Traced Trail Parnamirim, canal de moto turismo, eventos e viagens. Todos que visitam Triunfo têm uma verdadeira aula de arquitetura, história e cultura. E neste vídeo você irá conhecer a Cacimba de João Neco, Furna dos Holandeses e o Pico do Papagaio. Dorival, como é que tá? E aí, então? Tirar uma foto ali? Então já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e com toda a certeza você estará nos ajudando a trazer outros vídeos como esse. Abatedor. Abatedor. Eu gostei muito de andar em cozinha, de fio. Já fui encarregado ali. E esse aqui ele pastorava avião. Pastorava avião? Pastorava avião, pô. Controlador de voo, como Eu tenho uma carteira ali que chama assim auxiliar mecânico. Eu sou abastecido lá no ar. É o chamado reabastecimento em voo. Reabastecimento. Chamado REVO. Eu trabalhei com a Marinha, no Exército, Militar, Federal, só para a habilidade de operação de operações. Habilidade de leitura. Eu adoro fazer carro, botar carrinho na carroceria. Eu gosto de fazer cruzar Deixa eu fazer assim. Você mora lá? Parnamirim, não aqui no Pernambuco, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Essa área que a gente está, provavelmente foi uma área funcional. Perguntei a ele o porquê que ele achava isso. Ele disse que foi a quantidade de pedras gigantes, que provavelmente era lava de vulcão, e também essas pedras já desse tamanho, pedras pequenas, que provavelmente foi o vulcão quando explodiu, jogou gotículas de fogo que viraram pedras. E ele disse que o outro motivo é a questão da terra ser muito produtiva. E se você plantar aqui, gente, se tiver um pouquinho de água, porque, gente, o porquê que essa cacimba foi cavada? A cacimba, gente, foi cavada por um pai daquele senhor lá, um cara analfabeto, cego de olho, mas com inteligência muito acima do comum. Ele iniciou essa cacimba, gente, na década de 30, mais precisamente no ano de 32. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a seca da década de 30 foi uma das mais prolongadas que existiu no sertão. Agora você cavar uma cacimba em cima de uma montanha, a chance de você encontrar pedra era gigante. E o que aconteceu? Você cavou 2 metros, já encontrou pedra. Todo o equipamento que tinha em mão era marreta, escopo e açúcar. Saiu quebrando pedaços de pedra, a gente pegou por 12 metros e meio de profundidade. Quando chegou lá embaixo a 12 metros e meio, ele encontrou o quê? Ele encontrou uma pedra, e essa pedra era bem mais forte que as pedras que ele ia quebrando. E ele não conseguiu tirar essa pedra. Mas ele não desistiu, ele tinha quase certeza que ia encontrar água. A pedra fica nesse sentido, ele desviou essa pedra, cavou por baixo dela,
Quando chegou a 14 metros e meio, cavou mais 1,5 metro por baixo de pedra, aí sim, encontrou água. Um pouco de água, ele encontrou aqui, uma média de 40 litros de água diária, minava por dia. Vinha a dificuldade para tirar essa água, porque ele jogava uma lata amarrada numa corda. Dificilmente essa lata enchia, por quê? Porque era pouca água. Às vezes, quando ela enchia, que ele ia puxar, essa lata não subia, porque ela topava na pedra, que a água estava por baixo da pedra, que a gente não conseguia tirar. Então todos os dias a esposa dele tinha que descer lá, amarrada numa corda, para captar esse pouquinho de água com a cuia, ela enchia a lata, pegando um pouquinho de água. João, puxa! O João Neto puxava, despejava ali, descia a lata novamente, ela enchia novamente, estava lá. Isso ela fazia todos os dias. E por que era a esposa dizia? Porque depois ele teria força para puxar ela de volta, ajudar ela a escalar. Se fosse ele, ia ter uma dificuldade gigante para voltar. Ela fez isso 3, 4 meses, chegou para o marido que reclamou. João, não consigo mais assim, essa corda está acabando comigo. Ele disse, a água das crianças tem que ser tirada. O cara analfabeto, segue no olho, fez um estudo, ninguém sabe como, e foi cavar aquele túnel lá, para que a senhora descesse caminhando e apanhasse a água com a mão e voltasse caminhando. Ele trabalhou de meados de 35 até 38, cavando o túnel. O túnel deu bem mais trabalho por questão de posição. A cacimba sempre era assim. O túnel muitas vezes o túnel teve ajuda de 3 amigos. Foi mais 3 anos de serviço braçal, mas com 3 amigos ajudando. Vamos lá? Começou a cavar daqui para chegar na água, para ter acesso à água. Porém, isso é um período de seca muito prolongada. Mas na inteligência dele, ele pensou que em um dia de período mais chuvoso, essa água ia subir por questão de nível, gente, ele ia desaguar por aqui. Na década de 30, por nada se criava um conflito, uma briga entre famílias. Então ele, com medo que essa cacimba enchesse, desaguasse por aqui e incomodasse os vizinhos, ele começou a cavar o túnel a quase 70 metros lá embaixo. Se vocês olharem aqui, olha, descerem mais um pouquinho, vai ter uma barreira cavada de um lado, uma barreira do outro, uma cesta deixando um ladrão, uma saída, caso essa cacimba enchesse, um desaguasse por aqui. O João Neto não viu isso acontecer, porque ele faleceu em 89, ele fez isso em 88, mas faleceu em 89 e não tinha subido a água suficiente para desaguar por aqui. Mas em 2008 realmente ela subiu, desagou por aqui e não incomodou ninguém, viu? Se vocês olharem aqui, esse agrupamento de pedra é um agrupamento de pedra grego-romano. Foi feito por um cara analfabeto. O cara, no ano de 56, acontecendo um inverno bom, descendo terra e sujando a água dele. Isso era água suja. Precisa de água limpa. E também molhando a escadaria que estava lisa. O cara colocou um escoramento de madeira aqui. Então colocando as pedras soltas em cima da madeira. Não tem nada sustentando. Quando as duas colunas de pedra se encontraram, aí ele colocou a pedra central, bateu forte com a marreta, ela arrochou as outras, acunhou as outras, como tem o ditado. O ditado desde 56, nunca caiu nada. Vamos lá? Depende do período, mais chuvoso, menos chuvoso. E essa água, gente, há poucos dias ela estava lá em cima, né? Ela está recuando. Agora, até dezembro, a tendência é só ela recuar. Quando chegar lá para janeiro, chega a nossa chuva, ela começa a subir novamente, viu? Na época estava cavando, a cacimba era o auge do cangaço. O João Neto, com medo que os cangaceiros chegassem e atacassem, parte das pedras que ele tirou daqui, ele levou lá onde a gente faz a manobra do carro, no terreiro da casa. Ele tem um esconderijo onde ele tinha condições de esconder 30 pessoas da família se necessário. Aqui está o primeiro microfone de acesso ao esconderijo. Crianças treinadas, se o pai dá a ordem, olha, descia numa escada estratégica feita na pedra, deitava nesse microtúnel, rastejava 1,5 metro, se levanta, vai para o final do esconderijo. E para esse, vocês olharam o diâmetro dele já vai aumentando, já era para adolescente.
Quando a gente chega nesse aqui, tem pessoas, gente, que até acontece. Igual, não dá para uma pessoa entrar aqui não. A gente depende da necessidade. Se fosse o último a entrar, colocava outras pedras aqui, que chega cangaceiro, lampião, chega lá quem fosse. O que era isso aqui? Uma muralha de pedra, como milhares. Esse que ele fez ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Muita gente diz, por que ele não fez uma porta maior? Se ele faz uma porta maior, ia deixar de ser um esconderijo. Aí acende a fogueira, porque se tiver algum bicho lá, Sai, aí no outro dia, você pode entrar. Antes da pandemia a gente utilizava muito um turismo pedagógico, que é a parte histórica e geográfica também. aí os alunos entravam. Aí a gente pedia para ele fazer uma pequena fogueira para no outro dia. Aí a gente fazia um passeio na praia. Aí Você entrava, entrou, já entrei. aí lá é tudo fechado. É só bem fechado. Aqui a gente chegou na pequena fábrica de café do Sul da Nar. Aqui está todas as etapas do café. O café, gente, ele sai da produção daqueles pés lá, muitos deles sombreados na bananeira. Aqui por não estar no período da safra, ele foi colocado em conserva e perdeu um pouquinho a coloração. Depois desse café ser colhido, ele vem para o terreiro ou para a laje de casa para secar. Ele vai passar um período ali de 15, 20 dias, depende do sol, seca, fica dessa forma. Antes, gente, há um tempo atrás, o café, para tirar essa palha, era feita na mão, no pilão. Não sei se vocês conhecem, mas batendo é uma dificuldade bem arretada. Hoje, já tem uma máquina na cidade, que o Naná leva o café para fazer a descopação. Ele vai voltar à cidade parecendo um amendoim. Também volta uma parte da palha, a gente traz para jogar no solo, para gerar matéria orgânica, adubo orgânico. Depois que ele chega da cidade, Naná traz ele para essa bola, é a bola de torrar café. Aí são todos jovens, gente, mas o pessoal mais de idade torravam o café num caco, era diferente desse, um caco junto com açúcar ou com a rapadura. O café já era torrado com doce. Quando ia fazer já estava pronto, o café adoçado. Hoje não, ele já tem essa bola aqui, mais moderno, entre aspas, mais moderno. Ele coloca 2 quilos, traz para o fogo. Aqui ele vai girando aqui, gente, por uma média de 15, 20 minutos. Esse café ele vai começar a soltar uma fumaça bem intensa, bem branquinha e também aquele cheiro muito agradável. Então vai saber que o café já está pronto, já está no ponto. Ele espalha no fogão para ele esfriar, depois ele traz para cá, gente. Tá o café aqui totalmente puro, orgânico, pronto para ir para o pilão. Hoje ele já não usa mais o pilão, gente. Ele já tem essa pequena máquina aqui. Ele bota para triturar o café. Esse aqui substitui também um pilão. Girando aqui, gente, o café vai cair ali, pronto para ir para a chaleira. O café é muito bom, gente. Na venda do café aqui, a embalagem com 200 gramas fica de R$10. Aí é o quê? Aqui é para pesar. Aí quanto que é? O pacote eu fazendo de meio quilo, de R$25, que é o papai pediu. De R$10 que é 200 gramas. Tem que ver então.
Isso. Mas tem locais que conhecem Cisal, Gravatar. Cisal é na Bahia. Olha a situação. E esse aqui do agave era muito utilizada para fazer corda, para fazer vassoura. Uma coisa que era mais rápida porque furna e caverna, gente, são palavras similares dos holandeses, gente, porque segundo a história conta, quando ocorreu a Guerra dos Guararapes lá em Jaboatão, os holandeses foram expulsos de Pernambuco. As famílias de holandeses expulsam de Pernambuco, aquelas que tinham dinheiro, tinham condições financeiras, voltaram para seu país de origem, para a Holanda. Mas outras famílias de holandeses também, que tinham condições, de holandeses judeus, foram para a área dos Estados Unidos, onde fundaram Nova York, Manhattan, foi fundada por holandeses fugindo da Batalha dos Guararapes. Tem aquelas famílias menos favorecidas, as famílias que não tinham condições, expulsam de Pernambuco, elas saíram desbravando o sertão, o agreste, e geralmente eles montavam abrigo em locais do clima, mais parecido com o clima da Europa. E a história conta, gente, por volta de 15 famílias se abrigaram nessa caverna. A família Vanderlei é uma das famílias mais antigas e mais tradicionais de Triunfo. E Vander é um sobrenome holandês. Triunfo nasceu de uma tribo de índios Cariri. Porém, gente, a maioria dos triunfenses são galegos de olhos claros. Descendente de índio, mas galego de olhos claros. Então é muito possível sim que tenha tido essa mistura lá com o holandês. Outra coisa, você fugindo de uma batalha, você chega num local que você consegue se abrigar da chuva, do sol, você tem uma vista privilegiada, dificilmente falta água nessa pequena piscina aqui. Geralmente uma água vem do solo, de baixo. Essa é diferente, ela vem de cima. Em cima dessa pedra gigante tem caldeirões. São fendas que abrem na pedra com o passar ali de muitos anos. Ela vai infiltrando na pedra e já cai totalmente filtrada pela pedra ali naquela pequena piscina. Então é o esconderijo ideal. A gente não tem como comprovar, então eu não vou precisar para você. A gente vai ver também o pôr do sol, essa vista 360 graus maravilhosa. A gente vai ver um Cristo Redentor mais alto que todo o Rio de Janeiro. Tudo isso aqui do Cristo. Pico do Papagaio, ponto mais alto de Pernambuco e segundo do Nordeste, com 1.260 metros de altitude. Localizado a 9 km do centro urbano e trajeto é feito por estradas municipais. Houve um tempo em que viam-se papagaios nas serras vizinhas à cidade, que voavam para lá na época de reprodução. E daí começaram a chamar os lugares de Serra dos Papagaios, e assim surgiu o nome do local Pico do Papagaio. O local é caracterizado por uma estátua de um tradicional careta de triunfo. Os caretas são os principais personagens do Carnaval de Triunfo e marca registrada da cidade. O careta se fantasia com máscara, chapéu de palha quebrado na testa, semelhante aos cangaceiros, e traz consigo um açoite ou chicote e um chocalho. Nos finais de tarde é possível contemplar um belíssimo pôr do sol a mais de 1000 metros de altitude. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, comente, compartilhe e não esqueça, inscreva-se.
Bora rodar porque o pneu já esfriou. Tracer Trail. Tchau, tchau.